Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, nossa reflexão vai nos levar a um texto muito antigo e fascinante, lá do livro de Números. É um texto que trata de algo que todos nós conhecemos bem, o poder de uma promessa. Mas, como a gente vai ver, naquele contexto, uma promessa era muito, mas muito mais do que simples palavras. Era um vínculo sagrado. Pensem um pouco. Quão séria pode ser uma promessa? A gente faz promessas o tempo todo, não é? Algumas pequenas, outras que podem mudar uma vida. Mas e se a palavra de alguém tivesse o poder de se tornar uma obrigação legal e espiritual quase inquebrável? É exatamente essa profundidade que vamos explorar juntos. Para a gente conseguir desvendar essa lei antiga, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos sentir o peso e o poder de um voto. Depois, vamos analisar a palavra do homem. Em seguida, entramos no coração da questão: votos e a autoridade familiar. Vamos descobrir o que acontecia com a mulher autônoma. E no final, juntamos tudo para entender os reflexos de uma sociedade. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é esquecer um pouco a nossa ideia de hoje sobre uma promessa casual. Sabe, no mundo antigo, um voto era um ato sagrado, um compromisso sério com consequências bem reais. A palavra-chave aqui, sem dúvida nenhuma, é vinculativo. Um voto não era só uma declaração de intenção. Não, não. Era um verdadeiro contrato com o divino. Quebrar um compromisso desses não era uma opção a ser considerada. O texto começa estabelecendo uma regra fundamental, sabe? A base para todo o resto. E essa base é a responsabilidade absoluta de um homem perante o seu próprio voto. Para um homem, a regra era surpreendentemente direta. Se ele fizesse um voto, ele estava obrigado a cumprir. Ponto final. Não havia intermediários nem condições. A palavra dele era a responsabilidade dele e de mais ninguém. E essa citação do texto original deixa o ponto claríssimo. A ênfase é na integridade pessoal e na obrigação de seguir tudo o que saiu da sua boca. Ou seja, a responsabilidade era total e intransferível. Agora a história fica mais complexa e, sinceramente, bem mais interessante. Vamos ao foco principal do texto: como os votos feitos por mulheres eram tratados de forma diferente dependendo da sua posição na estrutura da família. Imaginem este cenário. Para uma jovem que ainda morava com o pai, os votos dela eram condicionais. Se o pai ouvisse o voto e ficasse em silêncio, isso era interpretado como consentimento e o voto se tornava obrigatório. Mas se ele se opusesse no mesmo dia, ele podia anular a promessa sem qualquer culpa para ela. E o mesmo princípio se aplicava a uma mulher casada, só que a autoridade passava do pai para o marido. O marido tinha o mesmo poder: confirmar o voto da esposa com o silêncio ou anular com uma objeção no dia em que o ouvia. A lógica é consistente. A autoridade final sobre os votos da mulher pertencia ao chefe da casa em que ela vivia. Mas e se uma mulher não estivesse sob a autoridade direta de um pai ou de um marido? O texto também aborda essa questão. E é aqui que a lógica de toda a lei se torna cristalina. E a resposta é fascinante. Para uma viúva ou uma mulher divorciada, a lei era exatamente a mesma que para um homem. Qualquer voto que ela fizesse era totalmente obrigatório. E por quê? Simples. Porque ela era chefe de sua própria casa, legalmente autônoma. Este quadro aqui resume tudo de forma brilhante. Ele mostra que o fator decisivo não era o gênero em si, mas a posição da pessoa dentro da estrutura de autoridade daquela sociedade. A autonomia legal era a chave de tudo. Então, o que a gente pode aprender com essa lei tão antiga? Ela funciona como uma janela para os valores e para a estrutura de uma sociedade de milênios atrás. Essa lei nos mostra uma sociedade onde a palavra dada era incrivelmente poderosa. Ela revela uma estrutura familiar hierárquica onde o chefe da casa tinha autoridade, mas também a responsabilidade de zelar pelas obrigações assumidas sob seu teto. A posição de alguém era definida por seu lugar na unidade familiar e não como um indivíduo isolado. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Embora as leis e as estruturas sociais tenham mudado drasticamente, de que forma esses conceitos antigos de honra, de palavra e de autoridade ainda ecoam em nossas famílias, locais de trabalho e comunidades hoje? Fica a reflexão. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.